mais uma vez trazendo tópicos importantes para você que vai prestar o Enem e seu vestibular. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para você que é novo, deixar o seu joinha que fortalece o nosso trabalho. Nessa aula vamos trabalhar análise gráfica, onde nós vamos estudar velocidade em função do tempo. Então esse gráfico, somente velocidade em função do tempo. Observe então que todos os meus gráficos eu coloquei velocidade em função do tempo. Então o que vai acontecer? Nos gráficos, mesmo que o autor não coloque números, que pode acontecer na sua prova, você já consegue interpretar o tipo de movimento que o gráfico está lhe mostrando. Então, nesse meu primeiro gráfico, dá para perceber, para quem tem um pouco de maldade, que você tem um movimento uniforme. Por que eu tenho um movimento uniforme? Considerando que o meu tempo, ele vai passando de 1 em 1 segundo, e considerando que a minha velocidade é 10, isso quer dizer que eu vou ter uma velocidade constante de valor 10 metros por segundo. Então, qual é o movimento que eu vou ter para aquele gráfico? Se você chegou a pensar na palavra retilíneo, movimento retilíneo e uniforme, por favor, esquece a palavra retilíneo. Por quê? Nenhum gráfico ele mostra a trajetória. Nenhum gráfico mostra se está andando em linha reta, se está fazendo uma curva. A única coisa que o gráfico mostra é se o objeto está andando ou não. E no caso, se estiver andando, o tipo de movimento. Então, nesse caso, eu vou ter um movimento uniforme. Bom, observe também que a minha reta da velocidade está acima do eixo do tempo. Se ela está acima do eixo do tempo, isso representa para a gente que a nossa velocidade é maior do que zero ou positiva. O que quer dizer uma velocidade positiva? Quer dizer que o objeto está andando a favor dos espaços. Como assim a favor dos espaços? Se você observar em uma rodovia, tem umas placas que mostram qual quilometragem você está do início da rodovia. Quando essas quilometragens começam a aumentar, quer dizer então que você está progredindo na rodovia. Daí vem o nome de progressivo. Então, esse progressivo quer dizer que os espaços estão aumentando no decorrer do tempo. Mas quando eu tenho uma reta que está abaixo do eixo do tempo, isso quer dizer que a minha velocidade agora ela é negativa. A minha velocidade negativa representa que o veículo está voltando, andando contra os espaços. Ou seja, a quilometragem vai diminuindo. Ah, quer dizer então que ele vai andar de ré? Não, ré não. Ele não vai andar de ré. Ele vai simplesmente virar o veículo e voltar. Então ele vai andar contra os espaços. Ele vai estar regredindo. Daí vem o nome de retrógrado. Também eu vou ter um movimento uniforme. Colocando números igual eu coloquei no meu primeiro exemplo, para facilitar o entendimento, eu vou ter então tempo 1, 2, 3, velocidade menos 10. O negativo na velocidade, então, ele representa na física que o objeto está andando contra os espaços. Positivo, então, representa que ele vai andar a favor dos espaços. Velocidade negativa representa que ele vai andar contra os espaços. E nesse caso, um movimento uniforme também.
Analisando o terceiro caso, observe que eu tenho uma velocidade aumentando no decorrer do tempo. Então, eu vou colocar números para facilitar. Então, eu vou ter tempo 1, tempo 2, tempo 3. E as suas respectivas velocidades. Então, vou ter velocidade 5, velocidade 10, velocidade 15. Então, se a velocidade ela está aumentando, considerando que ele também está partindo da origem, se a velocidade aumenta, então o meu movimento ele é acelerado. Acelerado representa então que a velocidade está aumentando. Observe também que a velocidade ela está positiva. Então, com velocidade positiva, o meu movimento é progressivo. E não confundam, por favor, que acelerado e progressivo é a mesma coisa. Não. Acelerado, a velocidade aumenta. Progressivo, as posições, as marcações na rodovia, elas aumentam. E como que eu vou calcular essa minha aceleração? Como eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, a função que trabalha com isso é velocidade final, inicial, aceleração, vezes o tempo. Observe que é um gráfico de primeiro grau, por isso eu tenho uma reta, e aí você substitui os valores. A minha velocidade vale 15, a velocidade inicial é 0, porque sai da origem, a aceleração eu quero encontrar, e quando a velocidade vale 15, o tempo vale 3. Isso quer dizer que a minha aceleração é de 5 metros por segundo elevado ao 5 metros por segundo elevado ao quadrado, quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta de 5 em 5. Então, a velocidade está aumentando de 5 em 5. Mais ainda, observe que a minha aceleração é positiva com a velocidade positiva. Se os sinais são iguais, o movimento é acelerado. Tem como os sinais serem contrários? Sim. Vamos ver no tópico 4. Observe que no decorrer do meu tempo, a velocidade vai diminuindo. Quando a velocidade for diminuindo, isso quer dizer que o movimento ele é retardado. Retardado quer dizer, então, que está retardando a velocidade. Colocando números para ficar fácil a visualização, eu vou ter, então, tempo 1, 2, 3, 4. E as respectivas velocidades. Por exemplo, 40, 30, 20, 10. Então, eu vou ter a velocidade inicial igual a 40. E quando o tempo for 1, a velocidade ela é 30. Tempo 2, velocidade 20. Tempo 3, velocidade 10. Se a velocidade está diminuindo, ele está retardando. Movimento, então, retardado. Para determinar a minha aceleração, eu vou pegar, então, a velocidade final, a inicial, a aceleração e o tempo. Considerando que a minha velocidade, quando o tempo for 4, vale 0, ou seja, a velocidade final, e a inicial partindo do toque da reta com o eixo da velocidade, que é 40, mais a aceleração não sei, com um tempo de valor 4. Isso quer dizer que a minha aceleração, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado negativo. Então, observando que eu tenho uma aceleração negativa com uma velocidade
positiva, com sinais contrários, então o movimento ele é retardado. Então, considerando que a minha velocidade ela é positiva, então ele vai ser retardado porque eu tenho sinais contrários. A velocidade está diminuindo. E mais ainda, se a minha velocidade é positiva, então novamente ele é progressivo. Então quer dizer que ele está andando a favor dos espaços, só que reduzindo a minha velocidade. Beleza? Vamos ver outro tópico. Pois bem, analisando agora que eu tenho retas abaixo do eixo do tempo, vamos ver se ele é acelerado ou retardado. Para facilitar a minha visualização, colocando números, teremos tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4 e por aí vai. Como a minha reta está tocando o tempo e a velocidade, então eu vou ter origem. E aí eu vou ter as minhas velocidades respectivas. Então vamos ter velocidade menos 5. Lembrando que quando você tem a reta abaixo do tempo, a velocidade é negativa. Então eu vou ter velocidade menos 10, menos 15, menos 20. O negativo na velocidade representa que o objeto está voltando, andando contra os espaços. Então, é movimento retrógrado. Se eu analisar as minhas velocidades em módulo, então eu vou ter tempo 1, velocidade 5, velocidade 10, velocidade 15, velocidade 20. Se a minha velocidade está aumentando, isso quer dizer que o movimento ele é acelerado. Vamos fazer o cálculo sobre isso. Lembrando que a velocidade é negativa. Então, pegando a equação da função da velocidade, nós vamos ter velocidade final. Velocidade final, então, seria de menos 20. Velocidade inicial, onde ele toca a reta, 0. A aceleração eu não sei. E quando a minha velocidade for menos 20, o tempo vale 4. De modo que a minha aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se a minha aceleração está negativa, com velocidade negativa, sinais iguais mostra para a gente então que o movimento ele é acelerado. Sinais iguais acelera. Então, no meu último caso, observe que eu tenho uma reta crescente. Colocando números para facilitar a visualização, nós vamos ter então tempo 1, 2, 3, 4. Velocidade então, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Se a minha velocidade ela é negativa, então quer dizer que o movimento já é retrógrado. Quer dizer que ele está movendo contra os espaços. Ok. Analisando em módulo, primeira velocidade é 40, tempo 1, 30, tempo 2, 20, 10. Se a velocidade está diminuindo, isso quer dizer que o movimento ele é retardado. Então, não confundam. Retrógrado, os espaços diminuem. Retardado, a velocidade diminui. E quanto que seria a minha aceleração? Analisando então na função da velocidade, a minha velocidade final, quando o tempo for 4, ela vale 0. Na velocidade inicial, onde toca a reta, é menos 40. A aceleração não sei.
e o tempo vale 4 segundos. Isso quer dizer que a minha aceleração é de mais 10 metros por segundo ao quadrado. Se a minha aceleração é positiva com a velocidade negativa, então sinais contrários mostra pra gente então que eu vou ter um movimento retardado. Sinais iguais acelera, sinais contrários retarda. Então nesse caso a velocidade ela está diminuindo. Mas como que eu vou saber se ela acelera mais ou acelera menos somente analisando o gráfico? É possível? Sim. Nesse meu gráfico, eu tenho duas retas crescentes. Então, nesses dois casos, o movimento ele é acelerado, com velocidade positiva, porque está acima do eixo do tempo. Então, eles são progressivos. E sem trabalhar muito com a matemática, como que eu vou analisar qual dos dois tem maior aceleração? Se vai ser a minha reta A ou se vai ser a minha reta B. Você vai olhar a inclinação da reta. Qual das duas retas está mais em pé? Então, observe o ângulo da B e observe o ângulo da A. Como a reta A ela está mais inclinada, quanto maior a inclinação da reta, isso quer dizer que é maior a aceleração. Se você quiser visualizar, os dois vão sofrer a mesma variação da velocidade, mas o A vai gastar um tempo menor. Então, como o A tem uma inclinação maior, quer dizer que a aceleração maior é de A em relação a B. E agora, para poder fechar essa aula de análise gráfica, coloquei esse gráfico maluco, então. E vamos analisar onde eu tenho, então, movimento acelerado, movimento retardado e movimento uniforme. Já dá para bater o olho que a minha velocidade ela vai aumentar na minha primeira situação, então quer dizer que ele é acelerado. Depois da segunda parte, observe que a velocidade se mantém constante. Se a velocidade se mantém constante, é movimento uniforme. E a reta, ela continua até um ponto mais baixo. Só que, quando ela chega nessa minha parte aqui, quer dizer que nessa minha regiãozinha, a velocidade, ela está diminuindo. Então, o movimento, ele é retardado. Se o movimento, então, é retardado, a velocidade diminui. E eu mostrei para vocês agora que, na segunda parte do gráfico, como a velocidade ela vai aumentando negativamente, isso quer dizer que na minha segunda parte do gráfico, ele representa, então, acelerado. Então, ele vai reduzir a velocidade, ele reduz a velocidade, ele zera, e a velocidade negativa mostra que ele está voltando acelerado. Nessa região, então, eu tenho novamente velocidade constante, então o movimento novamente ele é uniforme. E nessa parte, a velocidade que tem um certo valor tende a zero, então a velocidade que vai tender a zero, ela vai diminuir. Como ela vai diminuir, então, o movimento novamente ele é retardado. E por último, então, nessa região, como é igual a essa, eu tenho uma aceleração. Beleza? Então eu vou ter acelera, mantém, reduz. Bom, para concluir então essa aula de análise gráfica, coloquei dois gráficos com valores, sabendo que esse meu primeiro é movimento uniforme e esse meu segundo é movimento acelerado. Se eu pegar a minha equaçãozinha de movimento uniforme, velocidade vezes tempo é igual a distância, observe que eu tenho então a velocidade e o tempo.
Velocidade é 10 constante e o tempo vale 5. Ou seja, o deslocamento seria a velocidade 20 com tempo 5. O meu deslocamento vai ser 100. Como eu tenho metros por segundo, o deslocamento vai ser em metros. Só que, para não mexer com as equações, velocidade versus tempo, eu tenho uma área da figura geométrica. Isso quer dizer que toda vez que eu calculo a área, consequentemente, eu vou calcular o meu deslocamento. Então, o deslocamento é numericamente igual à área. Como nesse caso eu vou ter uma figura geométrica que vai ser um triângulo, calculando então a área desse meu triângulo, eu vou ter Belo Horizonte sobre 2. De modo que a minha base vale 10, a minha altura vale 40 sobre 2. Isso quer dizer então que o meu deslocamento vai ser de 200 metros. Beleza? Pessoal, espero que tenha esclarecido bastante aí para vocês a parte de análise gráfico. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até a próxima!